Galera, tudo certo? Pronto para mais uma videoaula. Hoje começando, na verdade nessa semana começando um modelo novo aí de vídeos, postando sempre 2 aulas por semana, sempre o conteúdo mais ligado à parte de eletricidade, que é do terceiro ano, e sempre o conteúdo mais ligado à parte de termodinâmica, que é do segundo ano. Então a gente está fazendo agora essa mudança no canal. Pedindo para quem não se inscreveu no canal, faça isso, e agradecendo quem já fez isso. E vamos começar logo nossa aula, só que como antes eu sempre faço, falando um pouquinho da nossa campanha do Fica em Casa. Porque é o seguinte, né, galera, todo mundo tá ansioso, todo mundo tá querendo voltar à normalidade por causa da questão do coronavírus, mas a gente sabe que a gente tem que respeitar um pouquinho essas regras de isolamento para que o mais rápido possível a gente consiga voltar ao normal. Então eu vou ler hoje uma mensagem da turma 204 que mandou ali alertando sobre essa questão do coronavírus, para que a gente consiga o mais rápido voltar para nossas aulas. Então, muito obrigado aí a turma 204. Vamos ler a mensagem dessa galera. Então, pessoal, mais uma vez agradecer a turma 204 que mandou essa mensagem aqui para alertar dos perigos aí do coronavírus, agregando na nossa campanha aí do Fica em Casa aí do nosso canal. Então eu vou ler a mensagem deles rapidamente. Eu só quero dizer que a imagem ela ficou um pouquinho desfocada, galera da 204, porque eu tive que fazer um ajuste aqui para caber na apresentação. Mas nada que vai diminuir aí a mensagem de vocês, eu acho que está muito legal e vai ajudar bastante aí nessa campanha. Vamos lá para a mensagem. Saindo de casa sem necessidade, você contaminará outras pessoas, podendo até matar. Então fique em casa para voltar à escola o mais cedo possível, da turma 204. Então, com certeza o pessoal tá certo. Se a pessoa não tem necessidade, não precisa trabalhar, não tem que ir no mercado fazer uma coisa que precisa mesmo, saindo de casa você pode ter o perigo de ter o vírus e contaminar outras pessoas. Então vamos colaborar para que mais cedo possível a gente melhore essa situação do coronavírus e consiga voltar para a aula. Então, mais uma vez, agradecer a turma 204, a mensagem foi muito boa. É isso aí, galera. Começando então a nossa aula, falar um pouquinho sobre a questão do que é a temperatura. A temperatura nada mais é o nível de agitação das moléculas, é uma representação que a gente consegue fazer através da temperatura do nosso corpo, de outros corpos, que nada mais é a agitação das moléculas do seu corpo. O que isso quer dizer basicamente? Quer dizer que quando tem moléculas muito agitadas no seu corpo, você tem muita temperatura, e quanto menos ou quanto menor for o nível de agitação das moléculas, menor será a temperatura desse corpo. Então a temperatura nada mais do que é o nível de agitação das moléculas. Galera, para a gente entender como é que funciona essa questão da agitação das moléculas com a questão da temperatura, eu vou mais uma vez usar uma simulação do PhET. Eu já recomendei esse site, é muito legal para quem quiser ver simulações de física, de química, de matemática, de biologia. É um site muito legal ali que tem várias dessas simulações para você entender como funciona os fenômenos físicos. Essa simulação tem umas moléculas aqui dentro desse recipiente que elas estão se movimentando, porque elas, enfim, têm uma certa grau de movimentação. Mas se eu vier aqui, ó, vamos notar aqui que a gente está com 259 graus. Então vamos botar um fogo aqui para dar uma esquentada aqui, vamos ver o que acontece com as moléculas. Ó, vocês vão notando que as moléculas ficaram mais rápidas, elas ficaram mais agitadas. Inclusive elas mudaram de estado físico, essa simulação é de mudança de estado físico. E aqui a temperatura aumentou, vamos aumentar mais ainda aqui a temperatura, vamos ver o que acontece. Ó, as moléculas ficaram mais agitadas ainda. Claro que elas também estão ocupando mais espaço ali. Isso aí tem a ver com outro conteúdo que nós vamos ver mais além. Mas a conclusão que a gente tira é que quanto maior a temperatura que tem nos corpos, mais agitadas as moléculas ficaram. Se eu vier aqui ao contrário e resfriar, vamos diminuir a temperatura. As moléculas estão ficando cada vez mais lentas, menos agitadas. Então, quanto menor a temperatura, menor a temperatura, a agitação que essas moléculas vão ter. Então, acho que essa simulação ajuda bastante para a gente entender isso. Então, as escalas de temperatura, como eu mostrei ali através da simulação, que a gente entendeu agora o que é a temperatura, elas são as representações matemáticas de como que essa temperatura está apresentada, ou a temperatura que tu tem no ambiente, ou mesmo no corpo. Então, nada mais do que são representações matemáticas que mostram o quão quente ou quão frio está aquele corpo. Essas escalas, elas se adaptam
a questão do lugar que você está ou do país que você está e também a necessidade física. Isso quer dizer o quê? Tu quer fazer uma conta de física ou de química, tu precisa de uma escala termométrica adequada. Então, vamos começar a conhecer as principais escalas de temperatura que nós temos. Nós temos aqui primeiramente a escala Fahrenheit, ou Fahrenheit, não sei qual é que vocês chamam. Eu também, assim, eu não sou tão exigente nessa questão da pronúncia, até mesmo porque essa palavra ela é de língua inglesa, então eu teria que saber a pronúncia correta. Mas o que importa é que essa escala de temperatura, ela é muito usada em países de língua inglesa, principalmente os Estados Unidos. Acho que ele é o principal país que usa essa questão da escala Fahrenheit. Então, depois eu vou explicar para vocês que a gente não vai trabalhar nos exercícios e nos exemplos a escala Fahrenheit, que é uma opção minha, mas ela é importante saber que ela existe, principalmente que ela é usada nos Estados Unidos. A segunda escala de temperatura que a gente vai aprender aqui nesse vídeo é a escala Celsius. Essa escala é a mais usada no mundo inteiro, inclusive no nosso país, né, no Brasil. Então ela tem essa questão de particularidade que ela tem a mesma proporção da escala Kelvin, então até é melhor para você fazer contas e fazer essa transformação de unidades. Então essa é a nossa escala Celsius aqui, que a gente também usa no nosso país. Para finalizar, nós temos a escala Kelvin, que é a escala talvez mais importante que a gente aprenda nessa aula, que é a escala do Sistema Internacional de Unidades. Então, quando você for trabalhar com exercícios de termodinâmica, você não deve trabalhar com escala Fahrenheit e nem com escala Celsius, é sempre com escala Kelvin, a não ser que algum exercício peça nas outras unidades. Essa unidade de temperatura, ela é mais usada também porque ela tem um referencial físico melhor, que é o nível de agitação das moléculas. Ela é uma homenagem ao físico inglês, que ele tem a distinção de ser Lord Kelvin, que foi o cara que descobriu a história do zero absoluto, que mais além ali eu vou explicar um pouquinho essa história do zero absoluto, ok? Galera, pra gente entender por que alguns países usam uma escala de temperaturas, outros usam outras, enfim, por que a escala Kelvin não é usado como padrão, não é que como padrão, mas não aparece tipo na previsão do tempo nas casas, na TV. Isso aí é uma questão de dois conjuntos de fatos, basicamente. Uma questão cultural e outra de adaptação à questão aqui de como funciona o país. Bom, primeiro a gente viu aqui, eu estou usando aqui meu mapa do War, aqui, vocês viram que eu gosto de jogar o War, que é o único mapa que eu tinha em casa. Mas basicamente, os países que usam da escala Fahrenheit basicamente hoje em dia só os Estados Unidos. Assim, tem alguns países assim espalhados que também usam, mas basicamente é os Estados Unidos. E por que os Estados Unidos usa ainda a escala Fahrenheit? Porque, primeiramente, uma questão cultural. Eles foram colonizados pela Inglaterra. E a Inglaterra, na época ali, também usava a escala Fahrenheit, porque é uma escala usada por países de língua inglesa. Então é uma questão basicamente cultural, mas também de adaptação do clima deles. Os Estados Unidos ele alcança temperaturas muito mais baixas que o Brasil. Então para eles ali a temperatura de 0 Fahrenheit é muito menos que 0 graus Celsius. Então para eles a escala Fahrenheit é bem, vamos dizer assim, bem confortável para usar até hoje. Já o resto do mundo, o resto do mundo não, a maioria dos países usa da escala Celsius. E por que isso? Vamos usar o exemplo do Brasil para mostrar isso direitinho. O Brasil é um país subtropical. Isso quer dizer o quê? Ele tem as estações climáticas bem definidas. Um inverno frio e um verão quente. Então, basicamente, aqui nós, principalmente que moramos aqui no sul, a gente consegue ver isso. Por que eu estou falando isso e a escala Celsius se encaixa nisso? A escala Celsius, o 0 grau, ali o 0 graus Celsius, é um frio para nós bastante grande. Mas é difícil a gente baixar de temperaturas de menos 0 graus. Então, normalmente, as temperaturas do nosso país fica entre 0 graus, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, até 30, no máximo 40 graus. Então a escala Celsius é totalmente confortável para a gente usar, para mostrar a previsão do tempo na TV. Não temos muitas temperaturas negativas. E é bem ruim, né, tu falar temperaturas negativas assim no nosso dia a dia. Então, para isso, a escala Celsius ela é bastante confortável. E por que a maioria dos países ainda usa ela também? Porque ela tem a mesma proporção de aumento da escala que é a escala do Sistema Internacional. Isso quer dizer o quê? Se tu aumenta 1 grau na temperatura de Celsius,
ela também vai aumentar 1 grau na temperatura do Kelvin. Então ela tem essa proporção direta com o Kelvin. Já o Fahrenheit não tem isso. Então por isso que muitos países adotaram a temperatura do Celsius. E por fim, por que os países então não adotam a temperatura do Kelvin para usar no seu dia a dia, no jornal, na TV? Basicamente porque, galera, a temperatura em graus Kelvin ela tem números muito maiores ou muito menores. Para vocês terem uma ideia, o 0 graus Celsius em Kelvin é 273 Kelvin. Então imagina tu chegar todo dia lá no seu trabalho, que nem hoje que tá bem frio aqui, pelo menos na minha cidade, aqui em Caxias, falar assim, hoje tá 0 graus. Aí eu vejo falar assim, tinha que assim, estamos com 273 graus Kelvin. A pessoa meio saída vai falar, mas não tá tão quente assim. Na verdade, porque a proporção não é muito direta. Então é uma questão das escalas de temperaturas que os países usam, uma questão primeiramente cultural, como os Estados Unidos, uma questão de adaptação às realidades do seu dia a dia, e também a questão aqui de não ter números não tão grandes e não tão pequenos. Então é uma união disso. Então, antes de começar, ou antes de nós aprendermos como faz a transformação de Kelvin para Celsius, ou de Celsius para Kelvin, eu só quero que vocês entendam essa história do zero absoluto, porque ela é importante para que a gente consiga fazer ou entender como é que funciona essa transformação de unidades. O zero absoluto, como eu falei antes, foi uma descoberta do Lord Kelvin, inclusive por isso que ele ganhou o nome da unidade, que nada mais é o valor teórico onde não existe agitação das moléculas. Por que é um valor teórico? Porque quem estudou um pouquinho de física quântica e física moderna sabe que esse valor é impossível de ser alcançado, pelo menos com os estudos da física que nós temos até o momento. É como a história da velocidade da luz. Ele é um valor que a gente sabe quanto que é, mas é impossível que um corpo com massa consiga atingir a velocidade da luz. Então, o zero absoluto, ou zero Kelvin, como diz o próprio nome, o valor é 0 Kelvin. Ou, no caso, em graus Celsius, menos 273 graus Celsius. Só antes de finalizar aqui essa apresentação aqui dessa parte do nosso vídeo, quem é otaku e tá ligado sabe o porquê que eu botei essa imagem do mangá e também do anime famosíssimo Cavaleiros dos Zodíacos. É um capítulo emblemático da batalha ali das 12 casas, onde o Cavaleiro de Cisne e o Cavaleiro de Aquário, que eles são mestre e discípulo, estão dando o golpe do zero absoluto. Para quem tá ligado no anime, apenas o Cavaleiro de Cisne consegue atingir o zero absoluto, e é assim que ele consegue ganhar do Cavaleiro de Aquário. Então, uma referência aí para quem gosta de anime dessa questão do zero absoluto. Então, para nós conseguirmos fazer essas transformações de unidade de Kelvin para Celsius e de Celsius para Kelvin, nada mais nós temos que somar ou subtrair o valor da temperatura pelo zero absoluto. Então, vocês notaram ali, não é por acaso que está mais 273 e menos 273. É porque menos 273 graus Celsius é o zero absoluto. Então, basicamente, é assim que a gente consegue fazer a transformação. Então, para transformar em Kelvin, tu pega a temperatura em graus Celsius, acho que você consegue ver aqui o mouse, mais 273. Então, basicamente é isso. E para transformar em graus Celsius, tu pega a temperatura em Kelvin e faz menos 273. Então, basicamente é uma conta bem fácil aqui para vocês conseguirem fazer isso. Vamos fazer um exemplo aqui para ver se nós conseguimos entender sobre essa parte aí de como transformar de grau Celsius para grau Kelvin. Eu acho que vai ficar bem mais nítido ali para vocês entenderem. O exemplo é o seguinte, é para transformar primeiro uma temperatura de 20 graus Celsius para grau Kelvin e depois pegar uma temperatura de 100 graus Kelvin para grau Celsius. Então aqui, basicamente, é isso que nós vamos fazer no nosso exemplo. Então vamos lá fazer esse exemplo. Para finalizar, povo, vamos fazer esse exemplo aqui, para a gente finalizar nossa aula, entender direitinho dessa questão das escalas de temperaturas. Bom, eu tenho que fazer duas transformações. A primeira, de transformar de 20 graus Celsius para Kelvin, e a segunda, de transformar de 100 Kelvin para Celsius. É muito fácil fazer isso, galera, não vai ter muito mistério. Basicamente, para o primeiro exemplo, ele só tem que definir qual é a equação que eu vou ter que fazer. Como eu quero transformar para grau Kelvin, ou para Kelvin no caso, né, não é certo falar grau Kelvin, é pegar a fórmula que já sai direto a temperatura em Kelvin. Então como é que funciona aqui? A temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então vamos botar aqui.
a temperatura em Kelvin, é a temperatura em graus Celsius. E quanto que é a temperatura em graus Celsius? É o 20. Então deixa eu botar 20 mais 273. Essa conta aqui é muito fácil, né, galera? Então dá 273 mais 20 dá 293. Então a temperatura é de 293 graus Kelvin. Como eu falei no vídeo ali, por que que a gente não usa grau Kelvin no nosso dia a dia? Imagina quando tá uma temperatura de 20 graus, tu falar, bah, tá 293 graus Kelvin. Nossa, o cara vai pensar, vou cozinhar lá fora. Mas é que é por isso que a gente não usa o grau Kelvin no dia a dia, são números muito grandes, tá? Bom, o segundo exemplo é aqui, ó, de transformar 100 Kelvin para Celsius. Então, essa é a equação que eu vou ter que usar, porque eu quero agora saber a temperatura em Celsius. Então aqui, ó, a temperatura em Celsius, graus Celsius, é a temperatura em Kelvin menos 273. Quanto que é a temperatura em Kelvin? É 100. Que é essa aqui que tem aqui, né? Está aqui, ó. Menos 200 e... Opa, tá fazendo um Z aqui. Aí não é certo. Vamos fazer de novo aqui. 273. 100 menos 273 dá menos 173 graus Celsius. Bom, ao primeiro olhar, se você é distraído, pensa que 100 Kelvin é uma temperatura muito alta. Mas não, é uma temperatura bem baixa. Inclusive essa temperatura seria suficiente para matar uma pessoa. Então aqui temos as duas transformações, os dois exemplos feitos. É nóis, galera! Isso aí, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula sobre escalas de temperatura. Espero que todo mundo tenha entendido. Como eu sempre deixo o recado para os meus estudantes, eu estou sempre disponível ali nas minhas turmas do Classroom. E para quem está assistindo os vídeos no YouTube e tem alguma dúvida, quiser dar uma contribuição, enfim, dar esse feedback com nós, também pode se comunicar ali através da ferramenta do YouTube. Na próxima aula, a gente vai, dessa conteúdo do segundo ano, nós vamos começar, na verdade, o conteúdo de termodinâmica, porque isso aqui foi só para introduzir, para que a gente consiga entender o conteúdo de termodinâmica, que é muito importante também para a questão do Enem. Sempre cai questões de calor específico, calor latente, sempre cai essas questões de calorimetria e termodinâmica. Então, muito importante você prestar atenção nas próximas aulas. Um abraço ali para a turma 204 que mandou a mensagem para nós. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dá um apoio ali, dá um like nos nossos vídeos. Maratona, ali tem as playlists ali das videoaulas e também das gameplay. Ainda semana, talvez amanhã ou depois de amanhã já sai a gameplay dessa semana. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula, galera. É nóis!